tempos de reforma. Glórias a Deus. O que será que nós aprendemos? Mas o que será que nós desaprendemos neste tempo? Eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Hebreus, no capítulo 1, Hebreus 1. Hoje de manhã, Dona Dilma leu o livro de Tito 1 vez e meia. E Tito, Filemão e Hebreus. Então, está lá no finalzinho da sua Bíblia, né? Pela manhã nós estivemos aprendendo, né, como compreender o texto que nós lemos, né? Isso é muito importante para todos nós, né? Sermos edificados através da palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso de número 4. Eu só vou fazer referência nesse texto novamente no final, que eu vou detalhar vários tópicos dele. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é lida. Obrigado, Senhor, meu Deus, e pedimos-te, fala conosco neste momento. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente Cristo. Dia de ceia tem que ser, né? Esse ponto. Somente Cristo. No último dia 31, né, dia da Reforma Protestante, nós assistimos aqui, no Salão Social, o filme Lutero. E esse dia 31 foi marcado, né, pela atitude de Lutero, que para combater os desvios da igreja, não concordando, vendo os erros, ele escreveu as suas 95 teses e fixou-as lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Isso, amados irmãos, deu origem, né, a uma grande revolução social, política e também religiosa. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Isso porque toda mudança exige, né, posicionamento radical para a quebra de paradigmas e também de tradições. Então, há sofrimento. A reforma não foi um movimento de palavras, tão somente. Foi um movimento de pessoas, de atitude. E isso gerou até mesmo, vamos dizer, uma certa guerra. Mas a necessidade da época. Neste tempo, amados irmãos, a igreja havia se perdido por seus interesses materiais, tanto o clero quanto o governo, né? Exploravam a fé das pessoas sem pena e nem piedade. O negócio era a igreja ter dinheiro. Jesus havia sido deixado de lado para dar lugar, né, às relíquias e aos erros doutrinários de então. E assim, nós tivemos os pré-reformadores, mas com Lutero assim abriu o movimento da reforma protestante do século XVI. Sobre a importância da pessoa dele, né, aquele que se destacou, aquele que abriu o caminho, ele disse: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Nós estamos falando aqui a respeito do Lutero,
Mas ele está dizendo: olha, eu não sou nada. Eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. O que eu fiz foi ensinar, pregar e escrever a palavra de Deus. E traduzir, né? Ele disse: ó, eu nada fiz. A palavra fez tudo. 508 anos, amados irmãos, se passaram. Hoje, Jesus é um nome reconhecido, né, por todas as igrejas evangélicas. Se há algo que caracteriza, né, corretamente as igrejas evangélicas de nosso tempo, né, é a ênfase em falar do nome de Jesus. Qualquer igreja evangélica, né, também a católica, romana, jamais negam que Jesus, né, deve ser o centro da igreja. Mas fica aqui a pergunta para os irmãos e para o nosso tempo. Qual Jesus? Que Jesus é esse que está sendo cultuado e venerado dentro da igreja? O Jesus das confissões de fé? Ou poderíamos até estender um pouco mais, né? Quais são eles? Porque parece que cada igreja, cada pessoa tem o seu Jesus. A embalagem parece ser a mesma. A escrita por fora parece ser a mesma. O rótulo é o mesmo. Mas o conteúdo, infelizmente, não tem sido o mesmo. Quando nós olhamos e ouvimos, nós ficamos imaginando, eles estão cultuando a Jesus ou um impostor que está ocupando o lugar de Jesus? A julgar, amados irmãos, pelo que nós ouvimos, né? Maneira como se trata, né? Parece que existe sim, em alguns lugares aí, um impostor sendo adorado no lugar de Jesus de Nazaré. E isso não faz pouco tempo, né? O que é muito triste para nós e uma tragédia, né, para a fé cristã. Muitos púlpitos transformaram o Jesus, o Rei, o Salvador, em uma pessoa diferente. Sola Cristo nem sempre está presente, porque está presente um Jesus que favorece os nossos desejos egoístas, né? E que serve ao que nós pensamos e aquilo que nós precisamos. Um Jesus que está sempre sorrindo, de boa, que se curva aos desejos das pessoas e aos anseios e aos seus anseios. Não é o Jesus da adoração, mas é o Jesus do balcão, daquilo que lhe interessa, por isso a pessoa busca. O evangelho de hoje, amados irmãos, tem mais a ver, as pregações, né? Tem mais a ver com cuidado com a autoestima, né? Palavras de autoajuda, boas atitudes mentais, né? Saúde, bons relacionamentos, desenvolvimento pessoal e sucesso, né? Especialmente financeiro. Se você for cristão, você tem que ser próspero, porque se você não for próspero, é porque tem alguma coisa errada com você. Jesus, esse Jesus, o Solos Cristo, parece, amados irmãos, que ele se tornou um guru das igrejas evangélicas, de alguns crentes rebeldes, que se acham, que se julgam, né? Eu tenho, eu sou, eu posso, né? Eu sou, né, o filho do dono. Andam, né, de forma orgulhosa sobre a face da terra,
mostrando e apresentando seus bens, sempre querendo mostrar o que possui. O ser evangélico, amados irmãos, se tornou, né, um movimento moldado somente pelo, vamos dizer, o capricho popular, né, que é aquilo que as pessoas gostam. Ser evangélico está na moda, né? Hoje ser evangélico está na moda, né? Pois inventaram um evangelho que atende aos anseios de toda a comunidade, né? Então todos ficam felizes com aquilo que é falado, com aquilo que é pregado, todos estão felizes, né? Prevalecendo sempre nesse evangelho mais o sentimento, né? Uma boa música, né, que mexe com todos aqueles que ali estão, né? Letras que não exaltam a Cristo, mas exaltam o homem e falam dos anseios, dos desejos e daquilo que as pessoas querem para as suas vidas, a tal ponto que Cristo e a cruz e a palavra deixaram de ser o centro, ocupar o centro da mensagem e também da igreja. Sinto, amados irmãos, esse tempo, não sei se os irmãos percebem também, e olham com esses óculos, que nós precisamos colocar em prática o lema da igreja reformada, né? Igreja reformada, sempre se reformando. E isso não é o templo. A igreja é cada um de nós, né? Que somos. O evangelho de hoje, amados irmãos, perdeu essa essência, né? E vive pelo politicamente correto. Medo da dor. Esse evangelho de hoje é o evangelho que tem medo da dor, tem medo do sofrimento, tem medo da morte, tem medo do vexame chamado cruz. Mas quando nós tiramos a cruz, quando nós tiramos o sangue, quando nós tiramos o sofrimento, quando nós tiramos a dor, nós esquecemos de Cristo. Porque a sua justiça, a sua presença no nosso meio. E o que o evangelho quer nos ensinar é a salvação do homem. Ele veio para nos salvar. E para nos salvar, ele teve que passar por todo esse trâmite de dor, de sofrimento. Onde e quando será que nós erramos nesses 508 anos de reforma protestante? Que nós temos permitido que aos poucos esse Cristo da nossa salvação seja transformado em um terapeuta divino, né? Você para ouvir uma palavra que lhe faça bem, que agrade ao seu coração e atenda aquele momento que você está vivendo. Um guia para resolver e dar direção aos seus negócios e aquilo que você pensa. Um herói que chega e te salva e te liberta das lutas, das dificuldades, né? Uma fonte de poder, né, que você usa para resolver os seus problemas no seu dia a dia. Para muitos, e também nesse nosso tempo, né, um reformador político. Para outros até mesmo, amados irmãos, eu creio que estão buscando um curandeiro. Estão buscando um curandeiro. Um homem solidário, né, de coração bom, né? Posso me referir, né, a ele sem muito respeito, sem chamá-lo de Senhor, sem me curvar na sua presença, sem sentir que ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Escrever seu nome, carregar seu nome numa camiseta, numa frase, sem nenhum compromisso, simplesmente porque as pessoas estão fazendo isso e parece ser legal fazer isso, né? Se dizer cristão sem nenhum testemunho. E aí nós olhamos para a igreja, amados irmãos, e vemos que na igreja se encontra aqueles que acreditam que precisa ser membro de uma igreja.
Mas tem aqueles que são os desigrejados, que eles acham que eles não precisam de igreja para eles cultuarem, para eles servirem ao Senhor nosso Deus. E que eles podem servir a Deus onde eles estão. Só que isso não é verdade. Deus instituiu. Como você pode ter comunhão se você não estiver ligado à igreja? Mas tem aqueles também que são membros, mas não valorizam a igreja, não valorizam o ensino. Vem na igreja, mas se você perguntar o que foi que ele aprendeu na escola dominical hoje, o que ele aprendeu no culto da noite, ele não sabe dizer. E tem alguns que ignoram tanto que a escola dominical tem até uma entidade chamada Escola Bíblica Dominical. Mas ele nem sequer é membro é aluno dessa escola dominical. Nem sequer se liga, se prende à escola dominical. Amados, essa é a igreja que estamos vendo. E eu, quando estou falando sobre escola dominical, eu estou falando sobre algo que está acabando em muitas igrejas, deixando de ter esse ensinamento da palavra, esse tempo de ensinamento da palavra, esse tempo de colocar ali no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos adultos, a palavra do Senhor nosso Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, mais ainda, amados irmãos, quando nós estamos com o Instituto John Knox, aprofundando um pouco mais, cavando um pouco mais fundo, tentando descobrir um pouco mais de Deus para as nossas vidas. Mas isso não é uma realidade. E tem aqueles que são como membros também, sem nenhum compromisso com a igreja em si, na caminhada da igreja. Ele não participa do que está acontecendo na vida da igreja. Ele não participa da ação social junto da diaconia, porque ele, levar alimento lá na igreja para quê? Ficar ajudando gente aí para quê? Hã? E tem aquele que fala assim, dízimo. Eu vou ficar dando dízimo para a igreja, tratando de pastor? Ficar dando dinheiro para a igreja para quê? Mas não é para a igreja. O dízimo é o que não é seu, é de Deus. Malaquias, se você não deve estar roubando. E essa é a palavra do Senhor nosso Deus. O fato, amados irmãos, é que nós vivemos num tempo em que as pessoas perderam o temor e o respeito pela igreja, pela palavra do Senhor nosso Deus. Eles conseguem desconstruir a palavra do Senhor nosso Deus. Eles conseguem ter uma outra compreensão a respeito da palavra, além daquilo que está escrito. E dizem que são convertidos ao Evangelho. Mas o bolso não está alinhado com a fé. O coração não está alinhado com a sua fé. Isso a Bíblia chama de no casamento jugo desigual, né? É quando você não está andando de acordo com a outra pessoa. E é quando a sua fé não está andando, né, de acordo com as suas atitudes na contribuição financeira, na vida da igreja. Quando a Bíblia, amados irmãos, nos diz que há um só moderador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E nós precisamos olhar para Ele, com o olhar que nós estamos olhando para Cristo, com o olhar que nós temos que olhar para a Sua palavra e levar a Sua palavra a sério. Lá em Atos diz que Ele é o único nome dado entre os homens por meio do qual para que nós sejamos salvos da ira de Deus. E lá em João 29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cristo. Como nós somos capazes, amados irmãos, de permitir que o impostor
tomasse o lugar dele. E nós pudéssemos desvirtuar a sua palavra. E nós pudéssemos transtornar a sua palavra. Achando que aquele que nós estamos cultuando, da maneira que nós estamos cultuando, está aceitando o nosso culto, estando nós nessa situação irregular perante ele. Sem o verdadeiro temor, sem a verdadeira reverência, sem a verdadeira prática da palavra e o cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus nas nossas vidas. Esse, amados irmãos, é o Cristo que está na moda. Porque é o Cristo que não exige nada, que não pede nada e que faz tudo pelas pessoas. É o Evangelho, amados irmãos, que só tem graça. Um Cristo, amados irmãos, sem cruz, sem dor, sem sacrifício, sem compromisso, não é cristianismo. Hoje se admira, né, o Cristo, não pela mesa preparada, não pela cruz, não pelo sangue, não pelo sofrimento, mas o Cristo do Chosen lá, né? Que é aquele Cristo de gesto social, amável, né? Amizade, consideração, mas que não manifesta a justiça, não manifesta a cruz. Não existe a coragem de se entregar por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos do Cristo da cruz na nossa vida. O Cristo da cruz que condena o pecado, que exige a santidade e a entrega total a Ele. Não é de parte, mas é de tudo. Precisamos, amados irmãos, desse Cristo que é o único mediador capaz de salvar, né? Que é o Cordeiro de Deus, substituto, que morreu no meu lugar, no seu lugar, lá na cruz do Calvário. Só assim nós vamos conseguir nos apropriar da promessa da palavra do Senhor nosso Deus. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda confiança. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Você consegue perceber isso? Como nós somos capazes, né, de deixar, como o povo de Israel, que um bezerro de ouro ocupasse o lugar da nossa fé? Como nós conseguimos deixar que o nosso Cristo da cruz, o Salvador, o Cordeiro de Deus, se transformasse nesse Cristo, que não é o nosso Cristo? Na declaração, amados irmãos, de Cambridge, da Aliança Evangélica Confessional, quando foi falar sobre o solos Cristo, ela disse o seguinte: preste atenção, como é algo assim que eles pensaram e escreveram e que está dentro do nosso tempo. À medida que a fé evangélica se secularizou, isto é, abandonou a busca pelo eterno e foi atrás do mundano ou temporal, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, o individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro da nossa visão. Precisamos, amados, se somos herdeiros da reforma, precisamos colocar em prática o sola Escritura.
precisamos colocar em prática, né? O sola fide. Precisamos colocar em prática o sola gratia. Precisamos colocar em prática o solos Cristo que nós estamos falando aqui. Precisamos colocar em prática o só a Deus. Só a Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória. E lembrando de Lutero, nós não precisamos ser lembrados em nada. Só precisamos pregar e anunciar a palavra. E não precisamos fazer nada. Porque a palavra fará a obra do Senhor. Precisamos voltar nesse espírito dos reformadores, né? De falar, proclamar, guerrear. Não podemos deixar que alguém ocupe o lugar de Cristo. Que um outro Cristo ocupe o lugar do nosso Cristo. Não podemos relativizar a importância da cruz na nossa vida. Do sofrimento. Do pecado que foi colocado lá na cruz. Da dor. E de como nós fomos resgatados da morte, do pecado e do inferno. A cruz de Cristo é o centro, amados irmãos, do cristianismo. Nós nos sentamos ao redor da mesa por causa da cruz. A cruz foi necessária para a expiação dos nossos pecados. A cruz é a revelação da sabedoria, da justiça de Deus, operada em nosso favor. A cruz é a mensagem do cristianismo. Não? Ainda que aconteça o que aconteceu lá com Lutero, né? Que eles não aceitaram. Que eles não quiseram. Mas a cruz é o único caminho possível para o cristão viver uma vida cristã aqui no mundo. Só a cruz possibilita a mim e a você viver em novidade de vida. O sentido, mas o objetivo, a proposta da Bíblia é a salvação, a redenção. E isso foi concluído lá na cruz do Calvário. Isso acontece, mas vamos de capa a capa na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, né? Nós vamos ler em Gênesis 3,15, né? Farei que haja inimizade entre você e a sua mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. De Adão e Eva nasceu Sete. Descendente de quem nasceu? Jesus. E lá já estava alinhado tudo isso. Que ele viria. E que ele seria ferido. Mas ele pisaria a cabeça da serpente. Para nos resgatar da morte, do pecado e do inferno. Lá em Colossenses 3, versículo 13 a 15, diz assim: Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removeu-o pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los lá na cruz. Foi lá na cruz que ele nos concedeu a vitória. Os profetas vão falar a respeito do sofrimento e da cruz de Cristo, amados irmãos. Isaías 53, muito conhecido de todos nós. Os outros escritos também, o livro de Salmos, lá no capítulo 22, né? Vai apresentar, né, Cristo em todo o seu sofrimento. De forma que nós precisamos, amados, nos lembrar que o Cristo, o nosso Cristo,
é o Cristo da cruz. E que sem Ele não há redenção, sem Ele não há salvação. A cruz de Cristo é o centro do cristianismo. Mas, pergunta novamente para os irmãos, dentro dessa mesma questão. No meio evangélico, você observa que é assim? Você consegue observar que sempre é assim? Claro que não. Hã? Basta você observar as músicas, os louvores, a adoração. Basta você comparar um hino que faz referência à cruz, alguns cânticos que estão aí, né, que não falam a respeito de Jesus, não falam a respeito da cruz, não falam a respeito da salvação, não falam a respeito de santidade, contam apenas a história de Jesus. Ah, você ouve, que bonito, contou a história de Jesus. Paulo, quando ele escreveu ao Romano, ele diz, ó, com o coração, né, se crê, com a boca se confessa. Se não houver a crença, a fé, se não houver a confissão, não há salvação. Mas nós olhamos e vemos uma igreja, né, que caminha, e às vezes nos causa admiração de como caminha, né, de forma triunfante aqui sobre a face da terra, mas que muitas vezes tem sido um grupo muito grande, mas que frequentam um templo, acreditando que estão seguindo Cristo, mas estão ali tão somente desfrutando da companhia uns dos outros, de um culto que agrada o coração de todos, que traz alegria para todos, onde não existe, né? Diz que onde não existe nada, né? E as pessoas se sentem bem. Mas, amados, o centro do cristianismo é a cruz de Cristo. Mas nesses lugares não se fala a respeito de Cristo, não se fala a respeito de transformação, não se fala a respeito de confissão de pecados, não se fala a respeito de vida com Cristo, de crescimento espiritual, de santidade. Somente, amados irmãos, a reforma protestante é a essência. Somente o sacrifício de Cristo, né, e a sua graça é capaz, por meio da fé, de trazer justificação para mim e para você. Senão, é conversa. É estar caminhando aqui, mas sem conhecer a realidade da fé verdadeira em Cristo Jesus. Cristo é a única solução. O sacrifício substitutivo para a minha salvação, para a sua salvação. Ele é o único. Precisamos urgente do solos Cristo na nossa vida. É só Ele, por intermédio dEle. João Calvino disse: nós podemos passar pacientemente por esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeito com uma coisa: que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar da nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Mas esse triunfo não é o alcançar coisas nesta vida, é alcançar a eternidade em Cristo Jesus. Precisamos ter esta consciência. Eu preciso ter essa consciência, você precisa ter essa consciência. Você só será salvo e crescerá espiritualmente. Você só será salvo e crescerá espiritualmente, não? Se viver em obediência sob o domínio de Cristo e pelo seu poder. Ainda que você seja
presbiteriano, calvinista. Cristo Jesus precisa ser trazido de volta para o centro do nosso culto, na nossa mesa, na cruz. E para concluir, eu quero ler com você e finalizar Hebreus capítulo 1. Abra lá, a sua Bíblia está aí aberta. Eu quero destacar com você aqui alguns pontos importantes aqui para você guardar. E daria alguns outros sermões. Do que o escritor de Hebreus fala a Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus é o que você precisa. É só de Cristo que nós precisamos. E lembrando que Deus tem compromisso com a sua palavra. Aquilo que foi pregado do homem e promessas de homem, é de homem, não é de Deus. Vamos lá, no versículo 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Ele, Jesus, foi a última voz profética de Deus. Falou pelos profetas, agora falou por Jesus. Ele o constituiu o seu herdeiro de todas as coisas. O Cristo da nossa fé é o herdeiro de todas as coisas. Depois ele diz, pelo qual também fez o universo. Esse Cristo que nós cultuamos, amados irmãos, foi por intermédio dele que foi feito o universo, toda a criação. Depois ele diz que esse Cristo é o resplendor da glória de Deus. Depois ele diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Depois ele diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. Ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. E por último, ele é o sacerdote que fez a purificação de todos os nossos pecados. E depois ele se assentou na glória do Pai, junto do Pai. Amados, pense comigo. Como cultuar alguém com todos esses predicativos? Como adentrar um templo? Como adentrar um momento de adoração diante de alguém tão magnífico, tão glorioso, tão poderoso? Muitas vezes não respeitando a questão de horários. O culto começa às 7, nós chegamos às 7, 7 e pouco, 7 e 8, não tem problema. Pense a respeito diante de quem você está chegando. Pense diante de quem você está dobrando os seus joelhos. Pense a quem você está clamando e você está orando e você está pedindo. É este Cristo. É o Cristo da cruz, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa consagração, da nossa entrega total e plena. Se isso não lhe constrange, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que poderá lhe constranger. O que poderá lhe constranger na palavra do Senhor, o nosso Deus? Não permita que você esteja se achegando diante de um impostor. Não permita que você esteja se achegando diante de alguém que não seja esse Cristo. Seu culto precisa ser para esse Cristo aqui, não para o que te satisfaz,
mas para aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Não permita que outro evangelho ocupe o lugar do evangelho de Cristo Jesus na sua vida e também na igreja onde você frequenta. Se submeta à cruz. Morra para este mundo, para que você possa viver para Deus. Se não é aluno da escola dominical, matricule-se logo. Assuma esse compromisso. Diga, eu quero aprender de Deus, eu preciso aprender de Deus. A minha igreja ensina a respeito da palavra de Deus e eu não posso perder isso. Não se orgulhe do seu nome estar só no livro da vida, mas estar aqui também registrado nos livros da escola dominical. Que você se oferece, que você dá o seu tempo, que você consagra a sua vida. Se não é dizimista, se torne um dizimista fiel. Essa é a sua oportunidade de contribuir na obra do Senhor, o nosso Deus. Se não tem falado do amor de Deus para alguém, fale do amor de Deus. Se você não tem vivido de forma santa, essa é a sua oportunidade de dizer, Senhor, eu quero viver em santidade. Se tem vindo à igreja só por interesse, este é o momento de você se arrepender e dizer, Senhor, eu não estou indo mais por interesse. Eu vou à sua casa, porque eu preciso louvar, exaltar e glorificar o teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Se você não havia contemplado e nem conhecido, e nem sabido de quem é esse Deus e quem é esse Cristo, hoje você conheceu porque o livro de Hebreus colocou e estampou diante dos seus olhos a majestade e a glória desse Cristo. Então, você o conhece, dobre os seus joelhos, peça perdão. Ou muitas vezes a falta de referência e de reconhecimento de que estamos diante dessa santidade, do trono, da majestade, da glória do Senhor nosso Deus. Seja um reformado, seja um reformador. Não tenha medo de ser cristão autêntico. Se alguém se distanciar de você pelo seu comportamento, por você estar falando muito de Jesus, por você estar pregando muito o evangelho, pode ser que seja necessário para que você esteja mais no plano e nos projetos de Deus. Aqueles homens, eles ficaram separados, e muitos tiveram que ser separados de suas famílias, de suas casas, por causa do anúncio do evangelho. Dobre os seus joelhos e peça mudança do Senhor na sua vida. Se alegre, porque você é amado com amor eterno. Seja um cristão, não um cristão normal. Seja um cristão com as marcas da cruz de Cristo. Somente Cristo, só Ele é suficiente para nos salvar. Só Ele é suficiente para cuidar de nós. Feche seus olhos. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser do nosso Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele nos purificou dos nossos pecados através do seu sangue derramado lá no Calvário. Ele está sentado à direita do Pai,
nas alturas, intercedendo por nós. Ele tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso, nos curvamos, Senhor, ante a Tua presença nesta noite, Senhor. Tendo, ó Deus, ouvido esta palavra, Senhor, e tendo, Deus, olhado para a realidade na qual vivemos neste mundo, nos entristecemos, Senhor, e nos preocupamos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, como presbiterianos. Perdoa-nos, ó Deus, como evangélicos. Porque muitas vezes, ó Deus, temos usado a Sua palavra, Senhor. Porque muitas vezes, ó Deus, temos usado os nossos cultos, Senhor, para torná-los, ó Deus, momentos agradáveis para nós. Sem, ó Deus, agradarmos ao Senhor. Sem, ó Deus, exaltarmos ao Senhor. Sem, ó Deus, glorificar o nome do Senhor, o Deus que é o Senhor Todo-Poderoso. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar, Senhor, para a cruz e saber, ó Deus, que o sacrifício que o Senhor fez lá valeu a pena por todos nós e que vale a pena nos consagrar e servir ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero convidar a pastora, os presbíteros, para que estejam à frente aqui comigo, para este momento todo especial para nós, olhando exatamente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Reconhecendo a sua soberana vontade, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua glória, e que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não é para ficarmos tristes diante desse Deus glorioso e poderoso, é sim para nós nos alegrarmos e dizer: esse é o meu Deus, esse é o Senhor da minha vida, esse é aquele que me comprou com o seu precioso sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Amém? As crianças já vieram, né? Já estão aqui. Amém. Pedir aos irmãos presbíteros que se aproximem mais da mesa, né? Jesus celebrou aquele momento para que os discípulos pudessem depois repetir. E como igreja, nós repetimos. Poderíamos repetir todos os domingos, né? Nos nossos cultos. Mas fazemos apenas uma vez por mês, né? Mas devemos sempre nos lembrar deste momento, né? E Jesus fala exatamente, né, da sua entrega por amor a nós, da cruz que Ele carregou, do sangue que Ele verteu, do seu corpo que foi colocado lá na cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. É uma mistura, né, da contemplação do sofrimento de Cristo Jesus por nós,
e da alegria de que por intermédio desse sacrifício, eu fui livre, você foi livre, nós fomos livres da morte, do pecado e do inferno. E que você possa, sim, participar nesta noite. E se aproximando, quando você se aproximar, lembre-se desse texto de Hebreus. Aproxime-se com muito temor, com muita reverência, para celebrar aquele que me amou, aquele que te amou, aquele que nos ama, que nos salva, que cuida de nós e preparou toda a eternidade. Os irmãos podem olhar o pão, né? Porque o Mateus, depois que vê o pão aqui na frente, ele fica só esperando para comer lá no salão social. Mas você também, né? Olhe para este pão, né? E contemple, porque ele é o símbolo do corpo de Cristo que foi colocado na cruz por amor a nós. E Jesus tomou o pão, elevou ao céu, deu graças ao Pai, partiu e disse: este é o meu corpo, que é quebrado por amor de vós. Comei dele em memória de mim. De igual modo, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos orar. Pai, nós estamos agradecidos por nos reunir nessa noite, ministrar a sua palavra, nos levar, ó Deus, à adoração ao seu nome, e, ó Deus, nos colocar ao redor da sua mesa, como filhas e filhos. Permita-nos, ó Deus, como o Senhor é fiel a nós, que nós sejamos também fiéis ao Senhor, em nossos atos e atitudes, em nossa vida, Senhor, física, emocional, espiritual e financeira. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos teus sobre a face da terra para realizar a sua obra. Obrigado, Senhor, pelos 508 anos de reforma protestante. Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres que o Senhor usou no passado, Senhor, para realizar, ó Deus, esta reforma. Obrigado, Deus, pelas igrejas que abraçam e abraçaram a reforma. Meu Deus, neste tempo que nós